O caminhoneiro humilde, preso por engano, se vinga de forma surpreendente e emocionante. Era para ser só mais uma entrega comum. Zé Carlos, 47 anos, rosto marcado pelo sol e mãos calejadas, estacionou o caminhão na cidade de Campinas. Olhos cansados, mas mente firme. Assim ele levava a vida. Simples, honesta, digna. Mas ninguém podia imaginar que aquela estrada tranquila escondia um pesadelo que queimaria sua história para sempre. Assim que ele desceu do caminhão, a confusão explodiu do nada. Sirenes, gritos, vozes de ordem que cortaram o ar como facas. Polícia aparecendo como se viesse de um filme de ação, mas a realidade era muito pior. No meio do tumulto, alguém gritou que ele era o assaltante de banco procurado há semanas. Parecia absurdo, mas os policiais não deram chance para explicação. Mandaram-no ao chão com brutalidade sufocante, pisando, algemando, esmagando seu corpo que já estava exausto. Zé Carlos sentiu o nó se apertar na garganta. A dor era dupla, no corpo e as mãos tremiam. Não de medo, mas de raiva contida. Como alguém pode ser acusado assim, sem um pingo de prova? O silêncio da multidão só aumentava o eco da injustiça, e o único som era o da sua própria respiração entrecortada. Aquela noite na cela escura foi um mergulho no inferno. O chão duro, o cheiro de mofo, os colegas de prisão com histórias tão pesadas quanto a dele. A indiferença da empresa que contratava a rota ficou clara. Nenhum telefonema, nenhuma palavra. Só o abandono cruel no pior momento. O desprezo deles foi outro golpe no peito, magoando tanto quanto os socos invisíveis da acusação. Mas no fundo do poço, quando o desespero parecia dominar, Zé Carlos encontrou uma fagulha de esperança. Com um pedaço de papel e uma caneta meio despedaçada, ele escreveu uma carta desesperada para Sérgio Reis, locutor de rádio conhecido e voz forte no mundo dos caminhoneiros. Ele implorava por ajuda, pedia que sua história fosse ouvida. Quando a carta foi lida ao vivo no programa, a luta para provar sua inocência virava uma guerra. Meses de batalhas, provas escondidas, testemunhas que surgiam no momento certo. A cada passo, o medo e a humilhação se misturavam com uma força inédita dentro de Zé Carlos. Uma força que ninguém imaginava que ele tinha. Mas o maior choque ainda estava por vir. Depois de finalmente conseguir sua liberdade, o retorno à vida normal foi como atravessar um campo minado. Olhares tortos, suspeitas, dedos apontados. O peso do estigma era maior até que o peso da prisão. Mesmo assim, ele se recusou a ceder. Transformou sua dor em ação, fundando uma associação para proteger trabalhadores injustiçados. Virou símbolo, porta-voz, voz ativa no Congresso Nacional. Só que nem toda vitória é limpa. Um segredo cruel sobre o verdadeiro assaltante começou a surgir. Uma verdade que podia destruir tudo que Zé Carlos reconstruiu. Agora, ele fica encarando um abismo silencioso, se perguntando: será que essa luta por justiça vale a pena se a verde? O que vem a seguir? Só o tempo dirá. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zé Carlos estava paralisado, encarando o abismo da verdade que havia surgido diante dele. As palavras ecoavam na sua mente. O verdadeiro assaltante, com quem ele nunca havia sonhado ter qualquer ligação, se revelava como alguém próximo, muito próximo. Certa noite, já cansado das perseguições e das olhadas tortas, ele era Carlos, um velho amigo da estrada que sempre o acompanhara nas entregas. Mas havia algo diferente na maneira como ele encarava Zé, como se escondesse algo atrás do olhar. Acontece que, antes que Zé pudesse dizer uma palavra, Carlos colocou as cartas na mesa. Eu não queria que soubesse assim, mas eu soube de um plano. O assaltante, Zé, ele é seu irmão. O mundo de Zé Carlos desabou. Um nó se formou na sua garganta. As palavras de Carlos foram como facadas. Ele começou a relembrar momentos da infância, temperados por sorrisos e risadas, mas também acompanhados por situações estranhas, como a vez em que o irmão desapareceu por dias e teve que dar explicações vagas sobre onde estivera. Ele está sendo protegido, Zé. Está envolvido em um esquema muito maior do que você imagina. E um dos seus aliados está no sistema. Eles manipulavam tudo do jeito que queriam. Eu não sabia quem seria a vítima, mas você estava na lista. Carlos falava, o desespero transparecendo. Eu não... o que ele fez com você é uma vergonha. O choque atravessou Zé como um raio. Raiva, confusão, dor. Como pôde estar tão próximo do vilão sem perceber? Ele queria gritar, mas suas palavras estavam presas em algum lugar profundo dentro dele. A vida inteira ele se orgulhara do que era, da sua honestidade. E agora, esse estigma era de cortar a respiração. Ele se levantou abruptamente, batendo na mesa e fazendo alguns papéis voarem. Então, ele me usou. Ele se esconde por trás do meu nome. Eu vou acabar com isso. Carlos hesitou. Zé, espere. Ele é perigoso. Não é apenas um irmão perdido. Ele é um criminoso e está olhando para você. O medo ardia em seus olhos, mas Zé não podia recuar. A dor da traição era insuportável e a nova realidade se impunha a cada segundo. Ele já tinha lutado tanto, já tinha superado as acusações absurdas, e agora era possível que seu próprio sangue estivesse por trás do seu inferno. O que isso significava para sua luta? Dessa vez, não era uma questão de inocência, mas de lealdade e confiança. A sua imagem, o que ele havia construído, tudo ameaçado. Desorientado, ele saiu da associação, o vento frio da noite acariciando seu rosto, mas ele não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. Enquanto caminhava, a cidade estava adormecida, mas dentro dele, a tempestade rugia. 1000 planos se formavam. A cada passo, seu coração batia como um tambor de guerra. E, ao mesmo tempo, uma voz interna sussurrava. Você pode ser o herói da sua própria história, Zé, mas a que custo? E foi assim, naquela escuridão, que ele percebeu a verdade. Sua luta por justiça poderia muito bem se transformar em uma batalha por sobrevivência. O eco de seu irmão traidor ressoava em sua mente.
Quais seriam as consequências de descobrir essa verdade obscura? Ele agora enfrentaria um inimigo que deveria ser o seu maior aliado. O que faria a seguir? A resposta estava tão próxima quanto perigosa. Zé Carlos estava paralisado, encarando o abismo da verdade que havia surgido diante dele. As palavras ecoavam na sua mente. O verdadeiro assaltante, com quem ele nunca havia sonhado ter qualquer ligação, se revelava como alguém próximo, muito próximo. Enquanto caminhava pela cidade, o vento frio da noite parecia cortar como uma faca. A cada passo, ele lutava contra a tormenta de emoções. Mal sabia que seu irmão... Então, enquanto refletia, seu celular vibrou com um brilho ofuscante. Era uma mensagem anônima. Se continuar procurando, você pode acabar como seu irmão. Um calafrio percorreu sua espinha. Como alguém sabia do que ele estava prestes a descobrir? Quem é essa pessoa que se escondia nas sombras, observando seus passos? Zé olhou para os lados, a tensão se espalhando pelos músculos. Decidido, ele apertou o celular com força, fazendo a tela vibrar ainda mais. Agora não é hora de recuar, pensou. Preciso saber a verdade. Sem pensar duas vezes, ele se dirigiu para o bar da esquina, onde costumava se encontrar com outros caminhoneiros. O lugar era pequeno, mas cheio de histórias. Ao abrir a porta, o cheiro de café fresco e fritura tomou conta. A música ao fundo parecia brava, quase como se estivesse sentindo o peso das revelações de Zé. Ele se sentou no fundo do bar, pedindo um café forte, enquanto a mente girava. Antes que pudesse mergulhar em seus pensamentos, Carlos apareceu, sua expressão carregada. Zé, precisamos conversar. É grave. A voz dele tremia. Zé sentiu uma onda de inquietação. O que mais ele teria a dizer? Eu recebi uma ligação estranha, começou Carlos, os olhos avermelhados e preocupados. Alguém quer te avisar sobre seu irmão. Ele está mais envolvido do que pensamos. Não é só um assalto. A tensão no ar era palpável. O que você quer dizer com isso? Zé perguntou, o coração acelerando. Carlos se inclinou para a frente, baixando a voz. Ele está trabalhando com uma rede criminosa, Zé. Traficantes. Eles estão manipulando tudo. Nessa história, não é só você que está em risco. É todo mundo que se aproxima de você. Zé sentiu um nó se formar em sua garganta. Espera, você está dizendo que meu irmão é parte de algo muito maior? Carlos assentiu. Exatamente. E eles estão de olho em você. Se você continuar nessa luta, pode acabar numa situação muito pior. Antes que Zé pudesse processar isso, a porta do bar se abriu com estrondo. Um grupo de homens entrou, parecendo desconfortáveis e raivosos. Zé reconheceu um deles. Era o chefe de segurança da empresa, que o havia deixado na mão. Olha quem está aqui! O homem gritou, perto do balcão, atraindo a atenção de todos. O inocente que foi preso. Olhem bem para ele. A única coisa que consegue é se meter em encrenca. A hostilidade no ar cresceu como uma tempestade. Zé teve certeza de que a situação estava prestes a se descontrolar. Os murmúrios e olhares reprovadores caíam sobre ele como uma chuvarada. Vamos, Zé, saia daqui! Carlos puxou, mas já era tarde. Os homens começaram a cercá-lo, sorrisos maliciosos nos rostos. O que vai fazer agora, Zé? Chamar seu irmão? Um deles riu. Zé sentiu o coração saltar.
O tempo parecia parar enquanto a vergonha e a indignação tomavam conta. De repente, algo inusitado aconteceu. Um dos homens, com uma tatuagem no braço, se aproximou e olhou bem nos olhos de Zé. Gostaria de saber a verdade? Seu irmão, ele está vivo e bem, e não está longe de você. Facas na água, Zé. Ao ouvir isso, Zé sentiu sua visão embaçar. O que quer que significasse, a revelação rastreava suas esperanças, como um mobo pronto para atacar. Enquanto Zé tentava entender, um grito quebrou a tensão. Parem! Aqui fora agora! A voz era forte, e a autoridade por trás dela fez gelar a espinha de todos. Um oficial de polícia entrou. Zé se virou, o coração acelerado. O rosto do oficial estava grave, e a multidão se dispersou rapidamente. Mas ele permaneceu de olhos fixos em Zé. Você está envolvido em algo muito maior do que pode imaginar. E precisamos conversar agora. Os olhos de Zé se abriram em incredulidade. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? A luta por justiça não era apenas sobre ele, mas se transformava em um campo de batalha que ele nunca poderia ter antecipado. O peso da revelação pendia no ar, e ele soube que estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. Como ele poderia sair desse pesadelo e ainda manter sua moral intacta? O futuro prometia apenas mais perguntas. Zé Carlos estava paralisado, encarando o abismo da verdade que havia surgido diante dele. As palavras do policial ecoavam em sua cabeça, como um tambor distante que anunciava uma tempestade. Ele respirou fundo, tentando processar tudo. Seu irmão, o verdadeiro bandido. O que mais havia escondido? A tensão no ar era palpável. Os homens que o cercavam estavam se dispersando sob a ordem do policial. Mas Zé ainda se perdia em seus pensamentos. O olhar do oficial era penetrante. Precisamos conversar, Zé, disse ele, puxando o caminhoneiro para longe da confusão no bar. Ele o levou para uma sala mais reservada, cheia de papéis e caixas acumuladas, um lugar que cheirava a café e desespero. Você está muito mais em perigo do que imagina, advertiu o oficial, fechando a porta atrás deles e abaixando a voz. Seu irmão não está apenas envolvido em crimes. Ele está no coração de uma organização criminosa. E eles estão atrás de você. Zé sentiu um frio na barriga. A cada palavra, a sombra da traição do irmão parecia crescer. Como assim? O que você sabe sobre ele? Zé questionou, a voz tremendo. Ele tem pessoas aqui. Gente que sabe tudo sobre você, que esperam a hora certa. E você se tornou uma pedra no sapato deles. O policial respondeu, seu olhar fixo. Precisamos agir rápido. Sua vida está em risco. Zé, confuso, não sabia em quem confiar. O amor que sentia pelo irmão agora se misturava com a raiva e a traição. Mas por que você me diria isso? Zé perguntou, hesitante. O oficial hesitou, um lampejo de dor passando pela sua expressão. Porque a verdade é que eu conheço seu irmão. Conhecia, na verdade. Zé sentiu o coração disparar. Ele era um colega de trabalho antes de tudo isso. A vida dele saiu dos trilhos e, bem, agora ele está longe. Longe? Zé franziu o senho, cada vez mais intrigado. O policial acenou, seus olhos intensos brilhando com uma luz estranha. Ele está em contato com você e está jogando um jogo maior do que você pode imaginar. Ninguém pode saber que você está investigando. Se o descobrir, pode acabar em um lugar que nem mesmo eu posso te salvar. O silêncio pesado se instalou entre eles.
Zé sentiu um nó na garganta, as palavras do policial se transformando em imagens de sua infância, memórias entre risos que agora pareciam irônicas. O que mais estava escondido? Do nada, um barulho intenso cortou a calmaria. A porta da sala se abriu abruptamente e um grupo de homens entrou. Suas expressões de revide. Eu te disse que tinha que parar de cavar, Zé. Um deles gritou. E o policial se colocou entre eles e Zé. Afastem-se. Isso não é o que vocês pensam. O oficial bradou, mas a tensão estava no ar. Zé observou, impotente, enquanto o caos se desenrolava. Em um movimento rápido, um dos homens puxou uma arma. E o tempo parecia parar. O que você vai fazer, Zé? Socorrer seu irmão? Ele está a um passo de você e nem percebe, o homem disse, apontando para Zé, sua voz um misto de escárnio e ameaça. Quando um oficial começou a avançar para desarmá-lo, Zé fez o movimento mais improvável de sua vida. Sem pensar, ele se atirou em direção ao homem, agarrando o cano da arma. A luta foi breve, mas intensa. Em meio ao tumulto, a boca do homem se abriu em um grito sufocado, enquanto a arma disparava. E tudo ficou em câmera lenta. O som da explosão ecoou como um trovão. O tiro atingiu a parede, espalhando estilhaços de gesso, e a fumaça tomou conta do ambiente. O policial, em um ato instintivo, empurrou Zé para o lado, mas foi tarde demais. O homem caiu no chão, revelando um segredo que ninguém ali esperava. Na mesa ao lado, um celular vibrou auspiciosamente. O policial se apossou rapidamente do aparelho, os olhos dele arregalados em choque. Não, isso não é possível. Zé viu o horror se espalhar pelo rosto do oficial. O número. Conheço esse número. Mas antes que pudesse perguntar, um alerta fez o telefone tocar novamente. A tela exibiu uma mensagem que desmoronou toda a realidade que ele acreditava entender. A qualquer momento, a verdade será exposta. Prepare-se. Zé sentiu o chão abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? A luta por justiça agora parecia uma armadilha mortal. Ele não sabia se seu irmão era o verdadeiro vilão ou se havia algo ainda mais sombrio à espreita. Perplexo, ele se perguntava quem ele poderia realmente confiar. A única resposta estava se movendo rapidamente em direção a ele, e a verdade não parecia tão próxima quanto ele pensara. Zé Carlos estava paralisado, encarando o abismo da verdade que havia surgido diante dele. As palavras do policial ecoavam em sua mente, como um tambor distante que anunciava uma tempestade. Ele respirou fundo, tentando processar tudo. Seu irmão, o verdadeiro bandido? O que mais havia escondido? A tensão no ar era palpável. Os homens que o cercavam estavam se dispersando sob a ordem do policial. Mas Zé ainda se perdia em seus pensamentos. O olhar do oficial era penetrante. Precisamos conversar, Zé, disse ele, puxando o caminhoneiro para longe da confusão no bar. Ele o levou para uma sala mais reservada, cheia de papéis e caixas acumuladas. Um lugar que cheirava a café e desespero. Você está muito mais em perigo do que imagina, advertiu o oficial, fechando a porta atrás deles e abaixando a voz. Seu irmão não está apenas envolvido em crimes. Ele está no coração de uma organização criminosa. E eles estão atrás de você. Zé sentiu um frio na barriga. A cada palavra, a sombra da traição do irmão parecia crescer. Como assim? O que você sabe sobre ele? Zé questionou, a voz tremendo. Ele tem pessoas aqui, gente que sabe tudo sobre você, que esperam a hora certa. E você se tornou uma pedra no sapato deles. O policial respondeu, seu olhar fixo.
Precisamos agir rápido. Sua vida está em risco. Zé, confuso, não sabia em quem confiar. O amor que sentia pelo irmão agora se misturava com a raiva e a traição. Mas, por que você me diria isso? Zé perguntou, hesitante. O oficial hesitou, um lampejo de dor passando pela sua expressão. Porque a verdade é que eu conheço seu irmão. Conhecia, na verdade. Zé sentiu o coração disparar. Ele era um colega de trabalho antes de tudo isso. A vida dele saiu dos trilhos e... Bem, agora ele está longe. Longe? Zé franziu o senho, cada vez mais intrigado. O policial acenou, seus olhos intensos brilhando com uma luz estranha. Ele está... em contato com você. Está jogando um jogo maior do que você pode imaginar. Ninguém pode saber que você está investigando. Se o descobrir, pode acabar em um lugar que nem mesmo eu posso te salvar. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Zé sentiu um nó na garganta, as palavras do policial se transformando em imagens de sua infância, memórias entre risos que agora pareciam irônicas. O que mais estava escondido? Do nada, um barulho intenso cortou a calmaria. A porta da sala se abriu abruptamente e um grupo de homens entrou, suas expressões de revide. Eu te disse que tinha que parar de cavar, Zé! Um deles gritou e o policial se colocou entre eles e Zé. Afastem-se! Isso não é o que vocês pensam! O oficial bradou. Mas a tensão estava no ar. Zé observou, impotente, enquanto o caos se desenrolava. Em um movimento rápido, um dos homens puxou uma arma e o tempo parecia parar. Que você vai fazer, Zé? Socorrer seu irmão? Ele está a um passo de você e nem percebe? O homem disse, apontando para Zé. Sua voz um misto de escárnio e ameaça. Quando o oficial começou a avançar para desarmá-lo, Zé fez o movimento mais improvável de sua vida. Sem pensar, ele se atirou em direção ao homem, agarrando o cano da arma. A luta foi breve, mas intensa. Em meio ao tumulto, a boca do homem se abriu em um grito sufocado enquanto a arma disparava. E tudo ficou em câmera lenta. O som da explosão ecoou como um trovão. O tiro atingiu a parede, espalhando estilhaços de gesso. E a fumaça tomou conta do ambiente. O policial, em um ato instintivo, empurrou Zé para o lado, mas foi tarde demais. O homem caiu no chão, revelando um segredo que ninguém ali esperava. Na mesa ao lado, um celular vibrou auspiciosamente. O policial se apossou rapidamente do aparelho, os olhos dele arregalados em choque. Não, isso não é possível. Zé viu o horror se espalhar pelo rosto do oficial. O número. Conheço esse número. Mas antes que pudesse perguntar, um alerta fez o telefone tocar novamente. A tela exibiu uma mensagem que desmoronou toda a realidade que ele acreditava entender. A qualquer momento, a verdade será exposta. Prepare-se. Zé sentiu o chão abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? A luta por justiça agora parecia uma armadilha mortal. Ele não sabia se seu irmão era o verdadeiro vilão ou se havia algo ainda mais sombrio à espreita. A confusão aumentava. Não só seu irmão, o policial disse, como se temesse o que estava prestes a revelar. Há mais envolvidos, Zé. A organização. Eles têm um infiltrado na sua vida. Cuidado, alguém próximo a você pode ter sido pago para te observar. As palavras caíram como um peso. Zé
olhou para o oficial e a expressão de medo no rosto dele lhe trouxe uma nova realidade. Era tudo uma grande teia e ele estava no centro dela. Quem está ligado a isso? Zé perguntou, o coração martelando no peito. O policial hesitou e, nesse momento, a porta se abriu novamente. Uma figura conhecida entrou e Zé sentiu a adrenalina disparar. Era Carlos, seu antigo amigo, com um olhar desesperado nos olhos. Zé, você não pode confiar nele, Carlos gritou, e o mundo de Zé desabou mais uma vez. O que Carlos sabia sobre isso? Qual era a verdadeira conexão entre eles? Zé olhou para os dois homens à sua frente. A confusão se transformando em uma tempestade. Ele não sabia em quem acreditar. A única certeza que tinha era que cada passo que dava o levava a um abismo mais profundo. O chão sob seus pés parece ia se desprender, e a pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente seu aliado e quem era seu inimigo? Enquanto as vozes se misturavam, uma nova mensagem apareceu na tela do celular do policial. O tempo está acabando, Zé. Escolha seu lado. Não haverá segunda chance. Zé Carlos estava paralisado, encarando o abismo da verdade que havia surgido diante dele. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente, como um tambor distante que anunciava uma tempestade. Ele respirou fundo, tentando processar tudo. Seu irmão, o verdadeiro bandido? O que mais havia escondido? A tensão no ar era palpável. A figura que entrara na sala, Carlos, não parecia mais um amigo. Havia medo em seus olhos, e isso fez Zé se sentir ainda mais inseguro. O que estava acontecendo? Quando Zé ia abrir a boca para perguntar mais, o oficial interrompeu. Preciso saber se você está disposto a colaborar, Zé. Não é mais só uma questão de você e seu irmão. É maior. O que você faz a partir daqui pode decidir o que acontece com você e com a sua família, disse o policial, a voz grave. Zé olhou entre os dois, o coração batendo forte. Ele nem tinha certeza em quem confiar, mas a urgência da situação o fez sentir que não podia hesitar. O que você precisa que eu faça? Perguntou, ainda dominado pela confusão. O policial se aproximou, parecendo cada vez mais tenso. Temos que pegar seu irmão antes que ele faça mais uma ação. Se a organização se tocar que você está no caminho, pode ser o fim. Carlos olhou para Zé e a expressão dele mostrava que havia mais naquela história. Mais do que Zé podia imaginar. Eles não estavam apenas em um jogo. Estavam sentados na beira de um abismo. Então, sem mais aviso, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura alta e larga entrou, os músculos saltando sob uma camisa apertada. O clima na sala mudou instantaneamente. Era um velho conhecido de Zé, um daqueles homens da segurança da empresa. Mas agora ele não parecia mais um simples capataz. Você não acha que poderia simplesmente escapar da situação, Zé? Disse o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. Acho que você não percebeu quanto é desprezível pensar que pode lidar com tudo isso. Zé trocou olhares com Carlos e com o policial. O medo pairava no ar como um vapor espesso. O que você quer de mim? Zé questionou, a voz tremendo. O homem deu um passo à frente e Zé sentiu os instintos gritando para correr. Neste jogo, você está perdendo, Zé! Tem uma grande mentira se arrastando por trás da sua situação. Você não é o único que está sendo manipulado. Zé sentiu um nó na garganta. A tensão crescia. Do que você está falando? Ele tentava manter a coragem, mas os medos se espalhavam. Antes que o homem pudesse responder, algo inesperado aconteceu.
O celular do policial apitou novamente. Mas dessa vez não era apenas uma mensagem. Era uma chamada. O oficial atendeu e uma expressão de terror tomou conta de seu rosto. Não! Não pode ser. A voz do outro lado da linha era abafada, mas Zé conseguiu captar algumas palavras. Ele sabia. Ele sempre soube. O que quer que estivesse acontecendo, Zé sentiu o chão escorregar sob os pés. O que está acontecendo? Gritou, mas ninguém respondeu. O policial estava em choque, sua expressão mostrando que havia algo em jogo que ultrapassava qualquer coisa que eles já haviam imaginado. Nesse momento, o homem de segurança sorriu de forma sombria e prosseguiu. Agora que você entrou no nosso jogo, Zé, seja como você quiser. Mas tenha certeza de que nem você, nem seu irmão acabarão em pé no final. Ele fez uma escolha, e vocês dois pagarão por isso. As palavras do homem drenaram a coragem que Zé ainda tinha. Ele sabia que tudo mudara em questão de segundos. O que o policial acabara de ouvir o paralisara. O que o seu irmão sabia? O que mais estava escondido? Com o coração acelerado e a adrenalina pulsando nas veias, Zé se virou para Carlos, que tinha uma expressão de angústia e medo. O agente da segurança já estava prestes a dar um passo à frente, quando uma explosão assustadora sacudiu o edifício, fazendo janelas estourarem e paredes tremerem. O barulho foi ensurdecedor. Zé foi lançado para trás, sentindo seu corpo colidir com a mesa. O caos explodiu ao redor dele. O que estava acontecendo? A sala se transformou em um campo de batalha, e em meio à fumaça e ao barulho, Zé ouviu a última coisa que nunca esperava ouvir. Eles estão aqui por você, Zé! O mundo girou, e a realidade pareceu se desintegrar. O que mais estava prestes a ser revelado? E com isso, com o coração ainda acelerado, Zé só conseguiu pensar. A luta por justiça virou um labirinto mortal. E agora, a verdade se escondia nas sombras. O que aconteceria a seguir? O mundo girou, e a realidade pareceu se desintegrar. O barulho da explosão ecoou, e o chão tremeu sob os pés de Zé Carlos. Ele caiu, batendo os ombros contra a mesa. O ar ficou embaçado, misturado à fumaça que preenchia o ambiente e tornava tudo confuso. As vozes ao seu redor viraram um eco distante, enquanto seu coração batia acelerado, como se quisesse escapar pelo peito. Zé se levantou, tentando entender o que tinha acontecido. O policial estava em estado de choque, e Carlos tinha se afastado, os olhos arregalados em terror. O que foi isso? Zé gritou, a adrenalina fervilhando em suas veias. Precisamos sair daqui! O policial gritou, puxando Zé pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, eles ouviram um barulho ensurdecedor. Uma porta foi arrombada, e para o horror de Zé, um grupo de homens armados irrompeu pela entrada. Eram figuras conhecidas, parte da segurança da empresa, agora com expressões ameaçadoras. Vocês não vão sair! Um deles gritou, seu olhar carregado de desprezo. Acha que pode se esconder da verdade? Zé tentou manter a calma, mas o pânico começou a tomar conta. Ele pensou em seu irmão, na batalha que acabara de travar, por sua honra, e agora estava frente a frente com a verdadeira ameaça. Do que você está falando? Zé perguntou, a voz tensa. O homem sorriu de forma dissimulada. Acha mesmo que somos apenas segurança? Estamos armados até os dentes e sabemos muito sobre você e seu irmão. Nesse momento, Carlos avançou,
seu rosto distorcido pela determinação. Ele não tem nada a ver com isso. Gritou como um verdadeiro amigo, mas as palavras dele pareceram desaparecer na tensão. O homem de segurança olhou para Carlos como se fosse uma piada. Não se preocupe, não estou aqui para você. O que me interessa é seu irmão. Ele fez uma escolha, e isso vai custar caro. O coração de Zé disparou. O que você sabe sobre ele? A pergunta saiu carregada de desespero, implorando por respostas. O homem apenas riu. O som era gelado e cruel. Seu irmão não é o que você pensa. Ele está bem no meio dessa organização. E mais importante, ele se virou contra você. Zé sentiu um nó na garganta. Tudo o que ele acreditava estava desmoronando. O que você quer dizer? Como assim se virou contra mim? Você realmente acha que essa prisão foi apenas um acidente? Ele estava no controle. Ele te usou como isca. E agora, Zé, você está prestes a pagar o preço por isso. O sorriso do homem se ampliou e ele gesticulou, como se estivesse esfregando sal na ferida. Como se a realidade não pudesse ficar pior. Um barulho alto cortou o ar novamente. O celular do policial apitou novamente. Com as mãos trêmulas, ele atendeu a chamada. O que ele disse transformou o ambiente. É ele! Ele quer saber se você está seguro, Zé! Esse é o comando. Essa linha é uma armadilha. A expressão do policial se transformou em desespero absoluto. Foi tudo uma farsa. Na fração de segundos que se seguiram, Zé sentiu tudo desmoronar. A batalha não era apenas contra seu irmão, mas contra uma rede profunda e sombria que agora o cercava. Ele tinha sido pega numa trama meticulosamente montada. Lágrimas de frustração e impotência começaram a se formar em seus olhos. Você está mentindo, ele gritou, mas a dúvida começava a corroer sua certeza. Carlos, que testemunhava tudo, olhou para Zé, sua expressão cheia de desespero. O que vamos fazer agora? Precisamos de um plano. Mas, antes que alguém pudesse responder, a tensão explodiu. Os homens armados se aproximaram, prontos para agir. Zé sentiu o chão escorregar sob seus pés. Ele não apenas lutava pela verdade, mas estava prestes a enfrentar as consequências terríveis de segredos familiares que poderiam arruinar sua vida para sempre. E enquanto as luzes começaram a piscar e a fumaça parecia envolver tudo, Zé percebeu que a única coisa que restava era uma escolha. Enfrentar seu irmão e descobrir até onde ele realmente iria para manter sua vida e seus segredos. Ou desistir e deixar tudo desmoronar. O que ele faria a seguir? A resposta estava nas sombras, esperando para ser descoberta. Zé estava paralisado, encarando o abismo da verdade que havia surgido diante dele. A tensão no ar era palpável, enquanto as figuras armadas se aproximavam. O policial estava paralisado, e Carlos, ao seu lado, tinha os olhos arregalados, como se estivesse prestes a desmaiar. Zé respirou fundo, tentando processar as P. Ele gritou, mas a dúvida se enraizava em seu coração. No fundo, ele sempre soubera que algo estava errado. Ele está no comando, Zé. Não é só um nome na lista de procurados. Ele é o cérebro da operação. O homem da segurança continuou, e Zé começou a sentir as pernas tremendo. E a verdade? A verdade pode custar a sua vida! Antes que Zé pudesse responder, o policial que estava com ele se atirou sobre o segurança, tentando dominá-lo. Mas a confusão era intensa.
Gritos ecoaram enquanto os homens armados cercavam Zé e Carlos. Zé queria correr, mas suas pernas estavam fixas ao chão, como se raízes o segurassem. Foi quando, de repente, um forte barulho interrompeu a cena. Um carro, acelerando em direção ao prédio, fez a estrutura vibrar. Todos se viraram, espantados. A porta se abriu com um estrondo e um homem vestido de forma impecável, mas com a expressão cheia de fúria, entrou. Parem tudo agora! Ele gritou, com uma autoridade que fez a tensão no ar aumentar. Zé não conseguia entender. Esse homem não era um rosto familiar, mas a forma como ele mandava no ambiente era quase aterrorizante. Você é Zé Carlos, certo? O homem perguntou, focando nele. Quem é você? Zé respondeu, a desconfiança invadindo seu tom. Meu nome é Nando. Sou do Ministério Público. Venho em nome da justiça. Nando avançou, empurrando uma das armas para o lado. Os seguranças hesitaram, confundidos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. As palavras de Nando foram como um raio em dia nublado. A presença dele parecia mudar tudo. Mas você não pode ser amigo do cara que está me acusando, Zé disse, a mente girando. Amigo? Eu não sou amigo de ninguém aqui, Nando respondeu com uma frieza que fazia os homens armados recuarem. Seu irmão fez um movimento perigoso e nossa agência sabe muito mais do que você imagina. Como você sabe tudo isso? Carlos interveio, ainda em estado de choque. Porque estamos observando. O enredo que seu irmão criou vai muito além. Ele não só te usou, como se uniu a uma operação de tráfico de pessoas e armas. Um esquema poderoso. E se você não agir rápido, os dois podem acabar mortos. Nando olhou diretamente nos olhos de Zé, como se visse diretamente em sua alma. A revelação caiu como um peso sobre os ombros de Zé. Ele sentiu a dor da traição misturada à culpa. Então, é verdade, ele me usou. A raiva explodiu e lágrimas se formaram em seus olhos. Mas o que eu posso fazer? Nando se aproximou e disse, precisamos de você na investigação. A única forma de pegar o seu irmão e desmantelar essa rede é com um informante interno. E você é a única chance que temos. A ideia de se tornar um informante atingiu Zé como um soco. O medo se misturava à raiva e à confusão. Mas antes que isso pudesse se estabelecer, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. As paredes tremeram e uma nuvem de fumaça invadiu a sala. A explosão não apenas abalou o prédio, mas fez o chão ceder. Zé foi arremessado para a frente. E a última coisa que viu antes de desmaiar foi o olhar de pavor de Carlos, ecoando em seus ecos de choro. As luzes piscavam e a escuridão tomou conta. Quando recuperou a consciência, tudo estava silencioso. Ele tentava se levantar, mas a dor o paralisava. O que aconteceu? E onde estava Carlos? Mais importante, onde estava seu irmão? Um novo pensamento surgiu em sua mente, enquanto tentava se levantar. E se Carlos soubesse mais do que disse? O que ele realmente estava escondendo? As sombras ao redor cresciam, envolvendo tudo em um mistério mais profundo e traiçoeiro do que ele jamais imaginara. O que viria a seguir? A resposta estava mais perto do que gostaria. E a verdade poderia ser mais devastadora do que nunca. Zé acordou num lugar escuro, com uma dor latejante na cabeça.
O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, misturado a algo metálico. Ele se sentou devagar, tentando entender o que tinha acontecido. Olhou para os lados e percebeu que Carlos estava ao seu lado, ainda desacordado. O policial, Nando, estava em pé, parecendo preocupado. O barulho da explosão ecoava em sua mente. "O que foi isso?" Zé murmurou, a voz rouca. O policial balançou a cabeça ainda tenso. "Acho que eles estão vindo atrás de nós. Precisamos sair." Conforme se levantavam, um tremor percorreu a sala. Um grupo de homens armados havia invadido o prédio, e Zé sentia o coração disparar. Eles não poderiam ser pegos ali. O pânico começou a tomar conta e ele puxou Carlos para que levantasse. "Carlos, acorda! Precisamos sair agora!" Mas Carlos não se movia. O pulso de Zé acelerou. "Carlos!" Ele gritou. Um frio na barriga. Desesperado, Zé puxou o amigo pelos ombros. Finalmente, Carlos despertou, os olhos arregalados. O olhar de espanto e confusão refletia a mesma ansiedade que corria nas veias de Zé. "Vamos, Carlos! Temos que achar uma saída!" Zé foi puxando Carlos e juntos conseguiram se levantar. Nando estava ao lado, com um semblante sério, olhando para a porta arrombada. "Não temos muito tempo!" Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, um barulho ensurdecedor fez Zé parar. A porta se abriu com um estrondo e a figura que entrou fez seu coração parar. Era alguém que ele nunca esperaria ver. Seu irmão, Jorge. O mesmo homem que havia arruinado sua vida. Agora estava bem ali, com um sorriso irônico. "Surpreso, Zé?" Jorge disse, seu tom carregado de escárnio. "Parece que você se meteu em algo pior do que imaginava." A raiva tomou conta de Zé. "O que você está fazendo aqui? Você me usou! Era tudo um plano seu!" Jorge riu, mas o sorriso não alcançava os olhos. "Você não entende. Isso nunca foi sobre você. Isso sempre foi sobre o jogo e o poder. Você foi apenas um peão no meu tabuleiro." As palavras de Jorge ressoaram como um eco aterrorizante na mente de Zé. A traição do irmão abalava suas certezas. A sala parecia girar enquanto Zé tentava controlar a onda de emoções. "Você não é meu irmão. Você é um traidor." Nando então tomou a frente, se posicionando entre Zé e Jorge. "Chega! Não temos tempo para brigar. Eles estão vindo e precisamos ir agora." Em meio à briga emocional, o chão começou a tremer novamente. Um grupo de homens armados surgira na entrada, com as armas em punho. Jorge ficou parado, um sorriso ameaçador no rosto. "Não se preocupe, Zé. Você nunca estará sozinho. A verdade é que eu preparei tudo isso para você. E agora, você vai se juntar a mim ou, bem, o jogo pode acabar mal para todos nós." A voz de Jorge soava como veneno. E Zé sentiu o pânico crescendo. "Você tá louco? Nunca me unirei a você." Mas Jorge apenas balançou a cabeça. "Você não pode escolher, irmão. As coisas estão se desenrolando. As alianças que você pensou que tinha foram quebradas. Você só tem uma saída agora." Zé olhou para Carlos, que estava tão perdido quanto ele. E o policial Nando parecia calado, analisando a situação. "José, a escolha é sua. Você pode lutar, mas saiba que eu tenho vantagem." Momentos de tensão se sucederam como flashes de luz em noite escura. Zé sabia que precisava agir. A única coisa que passava pela sua cabeça era: o que eu posso fazer? O tempo escorria e a escolha agora não estava mais em suas mãos. Com Jorge diante deles, a pressão aumentava. O que Zé faria em resposta a essa traição cruel? A tensão vibrava no ar
e ele sentia o peso da escolha que tinha que fazer. O que realmente estava em jogo? Quando Jorge fez um movimento sutil, Zé percebeu que a verdadeira luta estava prestes a começar. O que realmente aconteceria a seguir? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar, e ele não sabia se conseguiria lidar com as consequências. Zé sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Ali estava Jorge, o irmão que ele tanto amara, agora se revelando o verdadeiro traidor. A tensão na sala era insuportável. O tempo parecia congelar, enquanto as palavras de Jorge se fixavam em sua mente como um estigma. A traição do irmão o cortava mais do que qualquer arma. "Você não pode ter feito isso!" Zé gritou, a voz embargada. "Você me usou! Eu confiei em você!" Jorge apenas sorriu, um sorriso cheio de desdém. "É assim que os jogos funcionam, Zé. E, por sinal, você é um péssimo jogador. Mas tudo bem, você ainda pode participar. Junte-se a mim. Com você ao meu lado, podemos ser invencíveis." Zé olhou para Carlos e Nando. O desespero na expressão deles refletia o que ele sentia. A luta não era só por si mesmo, mas por todos ao seu redor. "Eu nunca irei me juntar a você", ele rosnou. "Isso é uma loucura. Você não é mais meu irmão." Nando, percebendo o movimento dos homens armados na entrada, tomou a frente. "Zé, temos que agir agora! Não podemos deixá-los te pegar." A adrenalina corria nas veias dele. A explosão tinha destruído o prédio, mas não sua determinação. Ele não iria deixar Jorge dominar a situação. Num movimento rápido, Zé se lançou para a frente, empurrando Jorge e fazendo todos os outros se afastarem. "Cuidado!" No instante seguinte, um tiro disparou e atingiu a parede ao lado. A sala mergulhou em gritos e caos, enquanto Zé puxava Carlos em direção à saída que Nando apontava. "Agora! Vamos!" Os homens armados começaram a disparar, e a balística ecoou nas paredes. Zé gritou, "Sigam-me!" e correram juntos por um corredor cheio de fumaça e escombros. O medo os impulsionava, mas Zé não tinha certeza se conseguiria escapar. Caminharam por um local que uma vez foi repleto de vida, agora transformado em um campo de batalha, repleto de gritos e alucinações de sua mente. Ao se aproximarem de uma porta lateral, Zé virou-se para Nando. "Qual é o plano? O que fazemos agora?" "Precisamos encontrar um carro e sair daqui imediatamente. Se eles souberem que você está aqui, podemos todos morrer." Nando respondeu, a voz carregada de urgência. Assim que atravessaram a porta, um grupo de segurança estava esperando. O medo tomou conta de Zé novamente. Ele sentiu as mãos trêmulas, como se o tempo estivesse parado. Ele se lembrou de todas as pessoas que perdera, de todas as injustiças que lutara. A batalha por sua liberdade não poderia ser em vão. Jorge apareceu, com um olhar furioso. "Você realmente acha que pode escapar? Eu vou te encontrar. Nós somos família." Mas Zé não hesitou. Ele se virou rapidamente para seus amigos. "Vamos! Agora!" Correndo, mal percebeu que as balas vinham em sua direção. A adrenalina o fez pular uma banqueta que estava no chão, enquanto sentia o calor da fúria de Jorge queimando suas costas. Ao chegarem ao estacionamento, Zé avistou um carro e correu rumo a ele, sem olhar para trás. Carlos e Nando vieram logo atrás. "Rápido!" Nando gritou.
abrindo a porta do motorista. Zé subiu ao banco de trás e procurou por Jorge, mas percebeu que o irmão havia desaparecido na fumaça. Ele sentiu um misto de alívio e tristeza. O que ele diria a quem sempre estivera ao seu lado? Vamos, Zé, agora! Nando exclamou, acelerando o carro, enquanto os tiros ainda ecoavam atrás deles. Com cada curva, Zé sentiu que se afastava do pesadelo e se aproximava da liberdade. Mas em meio a tudo isso, uma incerteza começou a crescer em seu coração. O que aconteceria agora? Jorge continuaria sua busca ou haveria uma reviravolta ainda mais sombria pela frente? O clima de tensão deixava Zé inquieto, mas no fundo ele sabia que tinha amigos leais ao seu lado. A estrada à frente estava turva como seu futuro. Enquanto o carro acelerava pela pista, Zé olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Aquela vida que havia planejado parecia esquiva. As emoções o invadiam como uma onda. Poderia se vingar? Poderia encontrar a paz? O que realmente significava ser livre? Um eco de pensamentos atravessou sua mente, enquanto a estrada se estendia à sua frente. Cada decisão, cada encontro, cada reviravolta apenas o deixara mais perplexo. Não deixe esse mistério acabar aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continue a receber tudo o que preparamos com tanto carinho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer a brutalidade e a beleza desta história. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer, pois só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.